Fala trader, seja muito bem-vindo, Herbert aqui falando. Vamos falar um pouquinho hoje aí sobre ciclos de mercado e tendências de mercado e como a gente pode interpretar corretamente aí as volatilidades de mercado, as pressões de fluxo de negociação que acabam criando aí as tendências dentro do mercado, tanto de longo prazo quanto de curto prazo. Bom, existem algumas métricas que a gente pode considerar para chegar nesse conceito de análise no que diz respeito à tendência de mercado. Uma coisa que eu sempre menciono aí dentro dos nossos vídeos para o pessoal que acompanha aí o nosso trabalho, os alunos, é que gráfico, preço, né, ele é efeito. Então a primeira métrica que a gente sempre trabalha no que diz respeito a analisar tendências de mercado são fatores aí fundamentais que estão fora da tela. Agora, se a gente for considerar somente o que diz respeito a preço, análise de preço, para poder interpretar a tendência de mercado, existem algumas métricas específicas na visão profissional para que a gente possa considerar essa análise aí de direção de preço para ter uma certa previsibilidade de qual é a provável direção que os mercados vão tomar. Bom, e hoje é exatamente sobre isso que a gente vai falar, para que você possa ter uma maior clareza aí no que diz respeito às suas negociações. Bom, já de antemão a gente precisa pontuar alguns fatores que a gente deve considerar no quesito aí análise de tendências e ciclos de mercado, para que a gente possa de fato considerar analisar as tendências de mercado somente pelo preço. Porque lembra que preço ele é efeito, não é a causa das direções de mercado. A movimentação do preço no gráfico não é o fator responsável pelas tendências do mercado. Mas entenda que a tendência de mercado ela começa fora da tela. Mas isso é papo para outra aula, como a gente já tem alguns vídeos aqui no canal que explica um pouco melhor sobre isso, mas hoje a gente vai falar especificamente da formação de preço, de como que a gente compreende o conceito aí de tendência. Quando a gente fala de tendências e ciclos de mercado analisando o preço, existem alguns fatores importantes que a gente precisa considerar. Bom, e o primeiro fator é a estrutura. Quando a gente fala de estrutura de preço, a gente está falando de fato da formação de preço de acordo com o fluxo dominante. A estrutura de preço, né, e estrutura de formação de preço no mercado, ele é um padrão já definido de acordo com a pressão de fluxo de negociação que está presente. Né? Então a gente sabe, por exemplo, se eu tenho uma pressão de fluxo comprador, naturalmente a gente vai ver preços ascendentes, enquanto mínimas também são crescentes dentro do mercado, tanto máximas e mínimas crescentes, e o inverso é proporcional numa pressão de fluxo de baixa, né? Ou seja, um fluxo vendedor dentro do mercado, a gente vê constantemente dentro de um determinado período, né, um movimento onde máximas e mínimas são cada vez menores dentro do mercado, formando um movimento que a gente vê naturalmente nos mercados, aí um movimento de escadinha, né, como a gente pode ver aqui no gráfico. Nós temos aí topos e fundos ascendentes e isso fica nítido, é visível. E quando o mercado ele começa a inverter esse fluxo, a gente olhar no curto prazo, a gente tem um movimento de baixa aqui, esse fluxo também é visível. A gente começa a ver, né, cada vez mais topos e fundos descendentes, indicando claramente que o mercado está num fluxo vendedor dominante, ou seja, numa pressão de fluxo dominante. Só que tão importante quanto a compreensão disso, a gente precisa entender alguns fatores, né? Os mercados, o que de fato significa uma tendência? Uma tendência nada mais é do que um desequilíbrio de liquidez. Ou seja, existe um fluxo de negociação dominante. Tá? Então a primeira coisa quando a gente fala de tendência é um desequilíbrio de liquidez, ou seja, existe um fluxo de negociação dominante. Se eu estou numa tendência de alta, naturalmente eu estou vendo um desequilíbrio de fluxo de negociação compradora. Então, se eu estou numa tendência de baixo, o inverso também é proporcional. Eu estou vendo um fluxo de negociação dominante na venda. E quando os mercados não estão em tendência, que o mercado naturalmente gosta de mencionar de lateralização,
que não é a maneira correta de mencionar. Lembra que preço ele existe por fatores de liquidez de mercado, de volume negociado. Preço ele só existe, preço nunca deve ser analisado somente pelo preço, mas sim sempre em conjunto a volume de negócio. Então, preço sem volume não existe, tá? Então, o preço ele é fruto do fluxo de negociação, ele é fruto de volume. E volume ele é fruto da percepção de drives aí econômicos e sentimentos de mercado que influenciam a tomada de decisão dos participantes de injetar dinheiro ou tirar dinheiro do mercado. Então, quando a gente fala de formação de preço, a gente obrigatoriamente tem que falar de volume, tem que falar de liquidez de mercado. Então, o preço ele existe por causa da formação de liquidez ou da ausência de liquidez no mercado. Então, quando a gente está falando de lateralização, a gente não está falando de uma lateralização. Os preços estão lateralizados porque, na verdade, existe uma consolidação de liquidez no mercado. Que, tecnicamente dizendo, a gente está falando ali de um preço mais... um preço equilibrado, né? Ou seja, uma contração de preço, a lateralização nada mais é do que uma contração de preço, tá? Uma contração de preço que faz com que os mercados estejam ali lateralizados. Por que isso acontece? Porque naturalmente acima do preço e abaixo do preço existe muita liquidez pressionando o mercado que ele fique preso numa região limitada entre máximas e mínimas, e por causa disso ele não consegue romper nem para cima nem para baixo, que é o que o mercado fica nessa lateralização. Mas o porquê que isso acontece, tá? É muito importante a gente ter essa informação, e a primeira informação que a gente tem sobre isso é que mercados financeiros, o institucional, ele é dominado por instituições, tá? O institucional, quando ele precisa entrar no mercado, ele sempre vai precisar de liquidez. Diferente do trader independente, o trader de varejo, o institucional ele não consegue entrar no mercado. Diferente do trader de varejo, o trader institucional não consegue entrar no mercado e sair com a mesma facilidade que eu e você conseguimos. Por quê? O volume de negócio desses participantes é extremamente elevado. E não existe liquidez na proporção que esses participantes negociam o tempo todo em cada nível de preço. Então, por causa disso, eles precisam consolidar preço para que atraia liquidez para o mercado, para que eles consigam posicionar as suas ordens, ou seja, entrar e sair. Aqui já começa a primeira informação que é muito importante para que você possa compreender conceitos aí de tendências de mercado. Então, toda vez que a gente vê uma contração de preço, né, ou seja, uma consolidação de mercado, de preço, o que está acontecendo? Eu estou vendo a atuação profissional, tá? E toda atuação profissional ela tem como objetivo de acumular posições ou distribuir posições, que no caso distribuição é igual a sair da ordem, né? É saída, é sair. Tá? Distribuição é sair de uma posição, tá? Ou o mercado, quando o mercado ele consolida, ou ele está acumulando, ou ele está distribuindo. Por causa dessa informação, o que acontece? Naturalmente eu já compreendo que então isso, para que haja uma tendência, o institucional precisa entrar. Então se para ele entrar ele precisa consolidar preço, isso significa que toda a consolidação, né, toda a consolidação e a contração de preço, esse comportamento de mercado precede uma tendência. É por isso que tão importante quanto que a gente fala, quando a gente fala de tendência, a maioria dos traders tem uma visão um pouco equivocada. O mercado, ele acha o varejo, ele acredita que o mercado está em tendência de alta ou está em tendência de baixa. Ou ele está em consolidação. Eles acreditam que tem essas três fases. Mas numa visão profissional, como nós enxergamos? O mercado ou ele está em contração de preço, ou em expansão de preço. E o que significa? Tá? Então vamos lá. Contração é igual concentração de liquidez, enquanto na expansão de preço
nós estamos falando aí do desequilíbrio de liquidez. Lá fora, o pessoal conhece como uma contração de preço, ela é conhecida também como área de valor. É um conceito do estudo aí de market profile. Área de valor ou, né, o order block, que pode ser medido de algumas variáveis, tá? Mas basicamente nós temos aí uma área de valor, uma value area, que é um conceito do estudo ali de volume profile, market profile, que estuda o que significa. Toda contração de preços, uma consolidação de mercado, ele concentra em torno de 70% a 80% ali do volume de negócio de um determinado período, tá? De um determinado intervalo de negociação. Então, isso significa que é nesses blocos, é nesses pontos ali que estão tanto a posição profissional e principalmente o preço inicial que vai gerar o deslocamento de preço. Então toda vez que a gente olha para o mercado e a gente vê uma concentração de preço, o preço ficando comprimido, naturalmente eu já estou enxergando que a qualquer momento ele vai ter um deslocamento de preço direcional. Porque toda consolidação de preço, ela precede uma tendência. Então, o mercado ele não está necessariamente dividido em 3 tendências, alta, baixa e lateral. Não, ele está dividido em 2, numa visão profissional, ele está dividido em apenas 2 ciclos. Ou o mercado está consolidando, ele está concentrando liquidez, que é o caso da consolidação, da contração de preço do mercado lateralizado, e nós estamos, ou ele está numa expansão de preço, que é o caso do desequilíbrio de liquidez, que é onde existe ou mais comprador ou mais vendedor, que naturalmente é uma atuação profissional, tá? Então, toda vez que a gente olhar o mercado lateralizando, eu já sei que ele vai vir numa tendência logo a seguir. Então, o mercado rompe, ele cria um movimento de desequilíbrio de liquidez. Então, esse movimento, no estudo de Market Profile, a gente fala que esse movimento de desequilíbrio é a área conhecida aí como imbalance, né? É um mercado de expansão lá fora, é conhecido como imbalance. É uma área onde tem, né, um desequilíbrio de negociação, como está acontecendo exatamente nesse ponto aqui, ó. Esse deslocamento de preço está acontecendo obrigatoriamente por causa da concentração de liquidez que ocorreu anteriormente. Nós temos aqui o preço limitado a uma área de negociação. Não necessariamente a gente pode perceber que o mercado ele começa a ter esse comportamento de liquidez, né? Ele lateraliza e depois ele cria um desequilíbrio de forma direcional, tá? E isso sempre vai acontecer tanto no curto quanto no longo prazo. Se a gente for olhar para um tempo gráfico menor e começar a olhar e identificar áreas de valor onde teve concentração de liquidez, ela sempre vai preceder, né, um deslocamento de preço. Sempre. E entre uma área de valor e a outra sempre vai ter um desequilíbrio. Note que o mercado tem esse comportamento padrão porque o institucional precisa montar a posição para poder deslocar preço. Sem isso, ele não consegue, né, entrar e nem sair do mercado. E você pode perceber agora, nesse exemplo, nós estamos vendo, aqui existe uma contração de preço, mesmo que ainda um pouco direcional, mas o mercado ele não está em desequilíbrio de fato, ele não está descendo de forma direcional, ele está descendo de forma balanceada, ou seja, equilibrada. Ele está contraindo o preço e balanceando o preço constantemente. Isso aqui é o que a gente chama do mercado criando liquidez também. Não, por isso que não existe um mercado lateralizado, que é uma maneira errada de se expressar. Porque numa visão profissional a gente está falando de uma contração de preço, como está acontecendo aqui também. Ó. A gente pode ver uma contração de preço do mercado. Está subindo balanceado, por quê? Ele está subindo sendo acompanhado de liquidez para empurrar o preço e continuar o movimento. Observa que quando o movimento cria esse imbalance, essa disparada no preço, o mercado volta a testar essa área onde teve ali o controle, o último bloco de negociação de balanceamento de preço, o order block, e o mercado dispara
por causa dessa área de liquidez que teve aqui no mercado. Agora, observe agora que um pouco antes, hoje, no momento que eu estou gravando este vídeo, nós estamos aí numa quarta-feira, num dia de dados aí do Banco Central dos Estados Unidos. Nós temos aqui, daqui a pouco, às 3 horas da tarde, nós temos aí a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos e a declaração do FOMC. Então, observe que o mercado ele está lateralizado, né, como o pessoal costuma dizer. Mas o que o mercado está fazendo na prática? Ele está concentrando liquidez e ele vai ficar até as 3 horas da tarde, porque ele cria uma área, ele limita uma área onde ele tem liquidez acima e abaixo, e dentro dela ele cria uma área de valor, ou seja, uma zona de negociação com preço justo, tá? Então ele consegue encontrar liquidez para entrar e sair do mercado. E no rompimento dessas áreas ele cria volatilidade. E toda vez que ele sai de uma área de valor, ele sempre vai olhar uma próxima área de valor, onde ele consegue encontrar liquidez para que ele possa novamente sair da posição. Se o mercado romper essa área, como a gente pode perceber, se o mercado rompe essa área aqui de liquidez, ele vai ter níveis específicos onde ele sabe que ele vai encontrar liquidez, né, para poder sair da sua posição, olhando para cima. Então observe que quando a gente fala de ciclos de mercado, a gente está falando exatamente dessa concentração de liquidez. O mercado, falar de preço sem falar de liquidez é um equívoco, é um erro muito grande. Então toda vez que o mercado ele se concentra, ele se consolida, o mercado está criando liquidez para o profissional conseguir entrar e sair do mercado, né? E naturalmente isso é intencional, tá? Então quando a gente fala de liquidez, a gente obrigatoriamente está falando desse conceito da formação de preço, dos ciclos de mercado. Então, sempre para o mercado criar um deslocamento de alta, primeiro ele vai criar liquidez, obrigatoriamente. Ou a gente consegue mencionar, a gente vai falar em umas próximas aulas, momentos que, porque assim, toda vez que ele cria liquidez numa formação de estrutura, de topos e fundos, entenda que a formação ela só existe porque a liquidez acompanha o mercado, empurrando o preço. Ou seja, abaixo de todo fundo sempre tem liquidez em formato de ordens pendentes, stop loss. Assim como acima também tem ordens pendentes. Em cada rompimento ele consome a liquidez que está acima do preço, e a liquidez que está abaixo é utilizada aí como barreira para o mercado para continuar empurrando o preço. E no momento que ele cria uma área de valor, muito grande, como é o caso que ele está começando a fazer aqui, ele cria uma zona de liquidez muito grande, o que pode impulsionar o mercado a várias atuações, como é o caso da manipulação de preço, simplesmente capturando essa liquidez que fica para baixo, né, e voltando a criar um movimento de alta, o que é extremamente natural de se fazer dentro do mercado. O mercado tem essa prática, a gente vai falar isso em próximas aulas, mas esse é um conceito de liquidez para que o profissional consiga entrar e sair. Ok? Agora, quando a gente tem essa clareza de informação, então, primeira coisa que a gente precisa compreender, como que eu identifico, então, olhando a estrutura e esses ciclos de mercado? Se eu sei que toda vez que antes do mercado criar uma tendência, ele sempre vai criar uma concentração de liquidez, ou ele vai induzir a formação de liquidez no mercado, que pode ser simplesmente pela formação de um nível de suporte e resistência claro, né, que isso cria liquidez, tanto e de resistência assim também, porque ele cria zonas de liquidez importantes. Antes de fazer, então, compreendendo isso, eu já sei que quando eu for analisar a estrutura de mercado, eu sempre vou estar de olho não só na formação do preço, ou seja, direcional, mas eu sempre vou estar de olho aonde está as concentrações de liquidez. Por quê? Essas áreas sempre vão servir para mim como ponto de controle. E quando o mercado voltar a testar essas áreas, ela tende a respeitar. E no rompimento dessas áreas, eu também vou prestar atenção para que existe uma probabilidade, de acordo com contextos e outros cenários que a gente precisa considerar para tomar uma decisão, isso também vai ser uma métrica para mim poder ter clareza se o mercado está revertendo ou ele pode continuar aquele movimento de alta que está sendo apresentado. Entende? E quando existe uma volatilidade de preço, a área de valor, a zona de liquidez ali que é criada pela consolidação de preço, no rompimento dela, eu sei que até onde que vai minha negociação, até onde que eu posso colocar meu take profit, até onde que eu posso esperar que o preço vá buscar. Eu tenho referências.
Entende? Percebe que quando eu olho para cima, simples fato de eu olhar níveis importantes onde teve concentração de liquidez, eu consigo identificar aonde que o profissional vai olhar para buscar liquidez. Porque se ele precisa de liquidez para entrar e para sair, naturalmente, todo deslocamento de preço, o profissional sempre vai estar olhando uma zona de liquidez onde ele consiga distribuir os seus lotes se ele precisar sair. E o inverso também é proporcional. Se ele quer acumular posição, ele sempre vai levar o preço por uma área que é onde ele sabe que ele vai encontrar liquidez no mercado. Entende? Então, digamos que ele queira fazer um movimento de alta agora, mais abrupto. O dólar está caindo e o ouro tende a se valorizar. Se ele achar que esse ponto não é interessante, ele tende a buscar uma liquidez abaixo desse mercado, porque aqui ele está criando muita liquidez, ele tende a criar uma concentração de liquidez maior, lateralizando o preço, que a gente já falou, que é uma concentração de liquidez. Nesse caso, muita liquidez vai ser criada abaixo, próximo desses outros pontos que foram criados. Aí o mercado pode simplesmente vir, capturar essa liquidez, voltar a negociar para dentro dessa área e romper e ir embora. Porque dessa forma o profissional consegue absorver toda a liquidez necessária para que ele consiga montar grandes posições sem deslocar preço com muita violência antecipadamente, para não prejudicar o seu preço médio. Então o mercado sempre tem essa característica. Então a primeira coisa que a gente olha quando a gente está falando de tendência, a gente tem que falar como que está a concentração de liquidez, o balanceamento de preço. A gente está num movimento desequilibrado, a gente está numa zona de concentração de liquidez, então você precisa ter essa consideração. Agora, e a métrica que a gente utiliza para poder analisar a direção de preço é a forma de fato da estrutura. O mercado está em topos e fundos ascendentes, está em topos e fundos descendentes, e não somente no curto prazo, mas principalmente no longo prazo. É muito importante a gente utilizar essa informação sempre em gráficos maiores, acima de 1 hora, preferencialmente 4 diário, porque a gente consegue ter uma amostragem, né? Ou seja, uma análise de mercado profissional de longo prazo. O dinheiro institucional ele está no longo prazo. Eu vou deixar no card acima uma aula que a gente gravou recentemente falando um pouco mais sobre esse assunto, de alguns conselhos que me fizeram me tornar um trader consistente. Uma deles é exatamente esse estado, né? Essa consciência de análise de posicionamento do profissional dentro do mercado com base no longo prazo. Dinheiro profissional, dinheiro institucional sempre está no longo prazo. Observe agora que interessante que quando a gente vem para o longo prazo para analisar esse comportamento do mercado, olha só, fica nítido onde esteve as concentrações institucionais e deslocamento de preço. Então, se o mercado, se porventura vier criar uma tendência, por alguma razão o dólar começa a subir, os mercados vão desfazer de ouro, né? O mercado vai fazer o quê? Observe que um pouco, exatamente onde o mercado se encontra aqui agora, existe um outro bloco aqui, ainda que menor, mas existe, tá? Como a gente pode ver nitidamente, observe que o mercado, nesse cenário, ele sabe que aqui existe uma grande probabilidade do profissional defender esse ponto e voltar a fazer o movimento de alta. Agora, no rompimento dessa área, que é essa área de valor, aonde que tem liquidez para ele montar sua posição? É aqui embaixo, onde teve essa concentração de liquidez. Então o mercado pode sim criar um movimento de queda, né? Criar um movimento de queda aqui nesse fluxo de negociação, fazendo topos e fundos descendentes. E onde que ele vai parar? Ele vai parar aqui embaixo. Aí aqui embaixo ele volta a criar outra negociação. Ele vai criar esse fluxo, como ele vem fazendo nesses últimos dias aqui, como a gente pode ver nitidamente. Então ele sempre vai sair de uma área de valor para outra. E as próximas aulas a gente vai falar também o conceito de analisar suporte e resistência, que a melhor forma de você analisar suporte e resistência, graficamente dizendo, é você considerar as áreas de valor de mercado, porque as zonas que existem aqui, o imbalance, o desequilíbrio, é uma área onde teve um desequilíbrio de liquidez, ou seja, existe uma pressão de fluxo muito maior em apenas uma das pontas. Então essa área não tem defesa. Então naturalmente, se o mercado ele tende a rejeitar essa área ou passar com muita velocidade, porque não vai ter defesa para segurar o preço. E ele só vai parar onde tem liquidez. E assim sucessivamente. Se ele romper essa área aqui de baixo, ele vai buscar a próxima, que é onde ele sabe que ele vai encontrar liquidez.
Outro ponto importante que a gente sempre deve considerar, dentro de uma área de valor, só um complemento, toda a área de valor, naturalmente, o preço médio dela está concentrado em 50% do seu movimento, como a gente pode perceber aqui. Então, lembra que o preço médio, o balanceamento dessa área de valor, naturalmente é onde está o ponto de controle. Então, é natural que o mercado ele venha testar esses pontos de controle antes de continuar o movimento. E toda a expansão de liquidez que ele age fora da área de valor, ele tende a expandir esse movimento até criar o movimento. Ou, simplesmente, ele vem e faz uma captura de liquidez abrupta e cria volatilidade na direção que ele precisa. Então, o mercado, note que olhar graficamente é você ter uma visão de posicionamento, para você saber onde que você está. Eu não recomendo você utilizar somente os gráficos, porque não é a maneira correta e nem profissional de você depender das suas negociações dependerem desse tipo de análise. Entenda que a análise gráfica é uma métrica para você se localizar no mercado, para saber onde os preços se encontram e qual que é a provável tomada de decisão do mercado para os próximos movimentos. Observe que fica muito nítido olhar para o mercado dessa forma e facilita a compreensão, até mesmo para a tomada de decisão, quando você olha dessa forma. Da mesma forma que eu mencionei que existe um preço médio, né, dentro da área de valor, o institucional, como é ele o responsável por deslocamento de preço ou pela contração de preço, naturalmente ele vai influenciar a formação de preço. É ele que cria mercado, é ele que desloca mercado. E por causa disso, o preço médio de negociação de longo prazo, e quando eu falo longo prazo, eu estou falando aí de dias de negociação, às vezes até semanas, ela é fruto da atuação profissional. Eu particularmente gosto muito de utilizar, que a gente vai mencionar aqui, é o exemplo do preço médio dos últimos 3 dias de negociação. O que eu estou enxergando? Nos últimos 3 dias de negociação eu estou vendo o preço médio que foi realizado no mercado de acordo com a atuação profissional, porque é só ele que tem o poder de alterar esse médio de negociação no longo prazo. Porque somente o institucional tem capacidade de influenciar preço. Então, se eu olho onde está o preço médio nos últimos 3 dias, o que eu estou enxergando? Eu estou enxergando a atuação profissional de fato. Então, o próximo conceito da gente analisar é o preço médio de pelo menos, os últimos 3 dias de negociação. Ainda assim que você seja um day trader, eu recomendo você ter essa visão de preço médio dos últimos 3 dias de negociação. Você pode considerar, que nem eu tenho aqui agora, o preço médio dos últimos 3 dias de negociação. O que vai acontecer? Quando você for analisar o mercado pelo preço médio, existem algumas informações importantes que a gente precisa considerar e analisar para que fique claro para você essa compreensão. O preço médio, pro institucional, ele é importantíssimo, porque ele consegue mensurar onde está o preço justo, onde ele consegue encontrar liquidez. Então a primeira informação que a gente tem ali do preço médio, o que é? É que o preço médio de negociação, ele nos traz a informação de preço justo, onde naturalmente as áreas... Tá? O preço justo é onde naturalmente as áreas de valor são criadas, ou seja, aonde existe liquidez. Tá? Então, aonde que o mercado vai conseguir balancear preço? O que é balancear preço? O mercado distorceu muito. Aonde que ele vai buscar um equilíbrio de negociação? Como aconteceu aqui agora, observe. O mercado desequilibrou, criou imbalance, observe, depois do balanceamento de preço da área de valor que foi criada, aí ele desequilibrou. Onde que ele vem buscar preço? No preço médio. No preço médio. Entenda que esse balanceamento de preço é o mercado tomando fôlego para as próximas decisões que serão tomadas. Ele está balanceando o preço. Ele pode tanto continuar o movimento, se ele estiver no movimento de fato tendencial forte, ou simplesmente balancear preço para poder conseguir reverter o mercado. Esses são os pontos que a gente já consegue analisar. Então a primeira coisa que a gente considera dentro do mercado, quando a gente analisa ali o balanceamento de preço, a gente está considerando o quê? Um mercado equilibrado. Observe que ele está começando a balancear preço aqui exatamente na hora que ele atinge o preço médio.
Então a primeira informação que a gente tem é essa: o preço médio é onde o mercado vai balancear preço e vai conseguir equilibrar o mercado. Segunda informação tão importante quanto: se eu tenho uma referência de preço justo, automaticamente todo preço fora do preço médio é igual a um preço desequilibrado, ou sobrevendido ou sobrecomprado. Percebe? Se eu tenho uma referência de equilíbrio, uma métrica de equilíbrio, mercado, preço justo, preço justo, balanceado. Tudo que está fora disso, a gente está falando de um caso sobrecompra, no caso de preço em alta e no caso de sobrevenda, no caso de preço aí em movimento baixista. Então, se o mercado ele se distancia demais, ele naturalmente vai balancear preço novamente. Ou ele vai segurar a tendência, criar liquidez para que até o preço médio conseguisse equilibrar, subir o preço médio, para que ele continue o movimento. Só que o mercado nunca vai fazer isso sem criar liquidez. Entende? Segunda informação tão importante quanto, a primeira é essa, sobre valor de mercado. A gente consegue, pelo preço médio de negociação, identificar esse valor de mercado. E note que quando a gente faz essa confluência com a área de valor, essa informação ela se torna valiosíssima. Observe que nesse exato cenário, a gente está chegando em cima de uma área que a gente sabe que é uma área de valor e a gente sabe que tem liquidez aqui. E observe que ao mesmo tempo, o mercado ele está se desequilibrando do preço médio. Então, quando ele chegar nesse ponto aqui e ele começar a apresentar uma exaustão do fluxo de negociação, como a gente pode até mesmo colocar aqui, um exemplo, um volume acumulado, só para dar essa visão clara para a gente aí. Observe que quando ele chega nesse ponto, quando o mercado ele chega nesse ponto, note que o volume de negócio que vinha com fluxo vendedor dominante, com o último pico de negociação nesse ponto, a partir desse momento aqui, que ele fez esse último pico de negociação e criou novas mínimas, nesse ponto aqui, observe, a partir desse pico, olha só que interessante, a partir desse pico de negociação, a partir desse pico de negociação, o mercado criou novas mínimas, sendo que o volume já criou uma exaustão. Então, nesse ponto, o mercado está dizendo que, olha, já achamos liquidez, vamos balancear preço. A gente não está indicando reversão aqui. A gente está falando de balanceamento de preço. O mercado está em desequilíbrio. Ou seja, já ficou sobrevendido. Já está barato demais. Existe uma probabilidade do mercado começar a criar um fluxo comprador. Então, se a gente conseguir enxergar no mercado uma formação de preço indicando uma possível alta, ou seja, uma quebra de estrutura, um fluxo de negociação indicando uma quebra de estrutura, uma possível movimento de alta, eu já sei que o mercado está indo balancear preço, vai buscar o preço médio. Como aconteceu aqui. Certo? E note que esse comportamento é nítido, tanto nesse movimento para baixa, que teve na recuperação aí do movimento de baixa, tanto também a gente vai encontrar esse mesmo comportamento quando o mercado ele estiver no movimento de alta. Olha só que interessante. Vamos pegar um outro exemplo mais... olha só que interessante. Esse é outro exemplo. O mercado criou um pico de volume de negociação, sofreu uma absorção por algum motivo de volatilidade nesse dia, e o alvo dele é sempre o preço médio para balancear preço. E o tempo todo, note que o mercado ele tende a lateralizar toda vez que ele toca o preço médio. Tá? Então, a primeira informação que a gente tem do preço médio de negociação é um balanceamento de preço, ok? Então, essa é a primeira informação. Você consegue ter essa métrica. Observe que ele criou liquidez, não tem desequilíbrio de liquidez a favor da compra, então o mercado ele volta onde? Ele volta lá no preço médio. Então, a gente tem essa primeira informação para balancear preço e depois, então, a partir desse ponto, ele continua o movimento. Tá? Então, é nítido esse comportamento de mercado quando a gente analisa o mercado dessa forma. Bom, vamos dar continuidade na aula para que a gente possa concluir aí o raciocínio ao qual nós estamos aí estudando. Tá? Então vamos lá. Certo? Bom, agora,
O segundo fator que é tão importante quanto essa questão de balanceamento de preço, o preço médio ele tem uma função clara de separar fluxo de negociação dominante, ok? Separar fluxo de negociação. Herbert, se eu quiser utilizar um preço médio de curto prazo, o que você me recomenda? Você vai utilizar ali do gráfico do dia, o preço médio do dia, das últimas 24 horas. Tá? Simplesmente para fazer um filtro de entrada no dia. Tá? Mas eu recomendo você manter o dos últimos 3 dias, porque você está pegando um volume de negócio muito maior. Uma visão profissional muito maior, de atuação profissional. Então, quando a gente fala do preço médio, a gente também está falando de separar fluxo de negociação. Se eu tenho no preço médio um equilíbrio de negociação, ou seja, um preço justo, tudo que está fora disso é um desequilíbrio de preço. Ou seja, e desequilíbrio de preço nada mais é do que pressão de fluxo de negociação. Então, um imbalance nada mais é do que uma pressão de fluxo de negociação. Pressão de fluxo de negociação. Então, ou seja, de uma forma simples de dizer, quando a gente fala de preço médio de negociação, a gente está falando preço acima é igual fluxo comprador. Pressão de fluxo comprador. Ok? Preço abaixo é igual a pressão de fluxo vendedor. Ok? Então, naturalmente, se eu vejo o mercado criando estrutura, ele está balanceado, como aconteceu nesse ponto aqui, está balanceado, ainda não tem direção, mas no momento que ele perde estrutura, eu já sei que ele vai criar um desequilíbrio, porque ele está entrando numa pressão de fluxo de negociação. E observe que nesse momento que ele quebra, olha como que a liquidez ela começa a virar para venda. E no momento que eu sei que eu estou abaixo do preço médio, eu tenho muita cautela com compra. E no momento que eu estou acima do preço médio, eu tenho muita cautela com venda, porque a pressão de fluxo dominante é de acordo com o preço médio de negociação. Se o preço está acima, pressão de fluxo comprador. Preço abaixo, pressão de fluxo vendedor. Ó, preço acima do preço médio é igual pressão de fluxo comprador. Preço abaixo é igual ao preço abaixo do preço médio é igual a pressão de fluxo vendedor. Certo? Herbert, quando o mercado está preso em cima do preço médio, o que eu tenho? Você não tem lateral, você não tem tendência. Lembra que quando o mercado ele fica preso em cima do preço médio, ele está indicando para você que ele está numa zona de consolidação, de concentração de liquidez. Ele está lateralizando o mercado. Ele está um preço balanceado. Ele pode, e lembra que toda concentração de liquidez ela precede uma queda ou uma alta, uma expansão de preço. Nenhum momento você vai ver o mercado se expandindo sem antes concentrar a liquidez ou capturar a liquidez. Nenhum momento. Você sempre vai ter o mercado criando uma lateralização, uma expansão antes de criar a expansão, como a gente está vendo aqui agora. Basta você puxar o gráfico seu, você olhar o mercado, que você vai identificar esses pontos de negociação que deixam claramente, é visível claramente esse comportamento. É visível. Toda expansão é precedida por uma concentração de liquidez, por menor que ela seja. Por menor que ela seja. Nunca você vai ver o preço se deslocar sem antes concentrar a liquidez. Nunca. Tá? Então, quando a gente fala de ciclos de mercado, a gente está falando especificamente desse conceito. Tanto no quesito de concentração de liquidez, de concentração de preço e expansão, assim como também o balanceamento de preço. Preço médio, nós estamos falando de balanceamento de preço. Tá ok? Quando a gente fala de preço médio, a gente está falando de balanceamento de preço. De acordo com esses conceitos, a gente entende que
Se eu tenho então um preço médio, eu tenho uma métrica de balanceamento de preço, de localização. Preço acima, pressão de fluxo comprador. Preço abaixo, pressão de fluxo vendedor. Preço em cima do preço médio, balanceamento de preço, ou seja, equilibrando a negociação, o desequilíbrio que o mercado acabou sendo gerado. E como que eu olho? Como que precede uma tendência? Analisando a concentração de preço, consolidação de mercado. Toda tendência ela vai ser precedida por uma consolidação. O mercado nunca vai se expandir sem antes consolidar preço. Sempre vai consolidar preço e criar expansão. Sempre. Sempre vai criar uma consolidação. Criou uma consolidação de preço. E ele rompeu. Se eu estou negociando essa consolidação aqui embaixo, no momento que ele rompe essa consolidação, ele vai buscar a próxima, que ele está atrás. Vamos fazer um desenho certinho aqui para ficar mais bonito. Se eu tenho a consolidação de mercado, o mercado rompe, está criando liquidez. No momento que ele romper essa consolidação, o alvo dele é a próxima área de valor. E assim sucessivamente. Porque aqui ele sempre vai ter liquidez. E naturalmente, o que acontece? Se eu tenho um movimento de pressão de fluxo na estrutura, por que quando a gente mencionou estrutura? Se eu tenho topos e fundos ascendentes, quando eu tenho um rompimento da máxima, naturalmente ele tende a balancear preço. E aonde que ele vai buscar esse balanceamento de preço? Ele vai buscar uma área de valor que esteja aqui para trás. Em algum momento aqui ele vai encontrar uma área de valor para poder continuar o movimento. Certo? Assim como o preço médio. O preço médio está longe, Herbert. O preço médio está passando lá embaixo ainda. O mercado está bem desequilibrado. Então você vai olhar a área de valor. O preço médio está passando em cima. O preço médio vai ser referência. Ok? E assim sucessivamente. Bom, eu espero que tenha esclarecido um pouco do conhecimento. Espero que você tenha gostado e possa te ajudar nas suas operações. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. Será um prazer estar te respondendo. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.